Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. Hoje quero compartilhar com vocês um poema deste livro, que é do Braulio Bessa, um poeta nordestino, e o texto faz parte desse livro, Poesia que Transforma. O nome do texto do poema é Acredite. Não irei ler o texto todo. Vocês depois podem procurar na internet e fazer essa leitura na íntegra. O título do texto é Acredite. Acreditar é ter fé naquilo que ninguém prova. É dispensar a certeza que geralmente comprova, pois a dúvida é uma dívida e a conta só se renova. Acredite, pense e faça. Use sua intuição. Transforme sonho em suor, pensamento em ação. Enfrente cada batalha, sabendo que a gente falha e que isso é natural. Cair para se levantar, aprender para ensinar, que o bem é maior que o mal. Que primeiro a gente planta e só depois vai colher. O roteiro é sempre este, lutar para depois vencer. E que a arma mais potente seja sempre a sua mente, munida só de bondade. Se você não se entregar, dá até para acreditar nessa tal humanidade. Enfim, acredite em tudo que é bom e lhe faz bem. Acredite, inclusive, no que lhe faz mal também, já que para se proteger é preciso conhecer o que vai se enfrentar. Ou você nunca se esqueça, não importa o que aconteça, não deixe de acreditar. Gostaram do poema? Olha que mensagem linda que esse texto nos traz, né? Que nós nunca deixemos de acreditar, né? Que o melhor está por vir, que o melhor virá. Então, acredite em você, que nós aqui estamos acreditando, né? Vamos à nossa aula de hoje. Essa é a nossa segunda aula do eixo Leitura Escuta, e o tema da nossa aula de hoje é Fato e Opinião em Textos. O que é um fato? O que é uma opinião? Como diferenciar isso de fato e opinião nos textos que a gente lê? E aí nós temos como objetivos de aprendizagem compreender o significado dos termos fato e opinião, distinguir um fato da opinião relativa a esse fato em textos. Então, nessa aula, nós vamos compreender o significado desses termos, entender o que é fato, o que é opinião. E nos textos nós vamos fazer essa distinção do que é o fato e do que é uma opinião. Aqui nós temos o significado desses termos, né, que apareceram lá nos objetivos. O que é um fato? É coisa ou ação feita, é um acontecimento. Isso aqui vocês devem lembrar lá do nosso estudo sobre notícia, que as notícias elas são baseadas a partir de um fato, de um acontecimento. Então, o fato é aquilo que é real, é um acontecimento. Opinião. O que é uma opinião? É um juízo pessoal, é o modo de ver, é o parecer. Então, a opinião é a opinião minha, por exemplo, né? Então, eu tenho o meu modo de ver aquele fato, eu tenho o meu parecer sobre aquele fato. Distinguir, o que é isso? É diferenciar, é fazer distinção. Então, é diferenciar, no caso, nós vamos diferenciar o que é fato e o que é uma opinião nos textos. E o que é relativa? Quando diz relativa a esse fato, é que se refere, que tem relação com aquilo que se trata. Então, nós vamos ver as opiniões dentro dos textos, as opiniões relativas aos fatos que estão ali sendo apresentados. Ok? Vamos entender tudo isso. Analisando fato e opinião, nós vimos que fato é um acontecimento, é aquilo que é real. E a opinião é o modo de ver, é o como as pessoas veem aquele fato, é o parecer que elas dão sobre isso. Nós temos aqui uma primeira frase. Por exemplo, nós temos: o Flamengo é um time carioca, ele é o melhor do mundo. Analisando essa frase, vocês me diriam o quê? Me apontariam aí o que é o fato e o que é uma opinião. Nós temos aí um fato e temos uma opinião. Qual seria? Quando eu digo o Flamengo é um time carioca, ele é o melhor do mundo. E aí? Então, quem conhece o time do Flamengo, né, sabe que ele é um time carioca, né, que é do Rio de Janeiro. Então, isso aqui é um fato, né? Agora, quando eu digo ele é o melhor do mundo, aí já é uma opinião, né? Já é uma opinião minha, que eu estou dando. Ele é o melhor do mundo.
pode ser para mim, mas para você que está aí do outro lado, para vocês alunos, pode ser que não, né? Principalmente quem é de outro time, claro, né? Não vai concordar comigo. Uma outra frase. Acho que as laranjas são as melhores frutas. Olha essa frase. Isso é um fato ou é uma opinião? Lembrando que o fato é uma coisa que é real, né? E a opinião é algo que é o meu parecer em relação àquilo, né? É o meu modo de ver. Então, quando eu digo, acho que as laranjas são as melhores frutas, então aqui é uma opinião minha. Então, seria o quê? Uma opinião. Vamos analisar outra frase. O livro é interessante. Apresenta relatos de meninos de rua. Olha essa, nós temos um fato e temos uma opinião. Qual seria o fato? Quem seria a opinião? Então, aqui nós temos, o livro é interessante. Essa primeira aqui nós temos uma opinião, porque foi uma opinião dada por uma pessoa. O livro é interessante, pode ser para mim, mas que para você esse livro não seja interessante. A outra frase, apresenta relatos de meninos de rua. Isso é fato, é real. O livro realmente apresenta relatos de meninos de rua. Agora, o fato dele ser interessante já é uma opinião minha. Então aqui nós estamos vendo o que é um fato e o que é uma opinião. Nós temos aqui um texto. Esse texto pode ser que alguns de vocês já conheçam, né? Um texto muito já conhecido pelos alunos de quinto ano, né? Enfim. É uma fábula, foi retirada aí do site uol.com.br, que tem como título A Raposa e as Uvas. Nós vamos fazer a leitura. Vamos acompanhar. Num dia quente de verão, a raposa passeava por um pomar. Com sede e calor, sua atenção foi capturada por um cacho de uvas. Que delícia, pensou a raposa. Era disso que eu precisava para adoçar minha boca. E de um salto, a raposa tentou, sem sucesso, alcançar as uvas. Exausta e frustrada, a raposa afastou-se da videira, dizendo: aposto que estas uvas estão verdes. Esta fábula ensina que algumas pessoas, quando não conseguem o que querem, culpam as circunstâncias. Aqui nós temos a moral da fábula, né? Então, vamos lá. Aqui nós temos, como já foi dito, é uma fábula. E aí nós vamos fazer uma análise de algumas frases que foram retiradas do texto para identificarmos se é um fato ou se é uma opinião. Então, na frase 1 eu tenho: a raposa passeava por um pomar. E aí nós vamos identificar bem aqui, ó, na leitura, no texto. A segunda frase, vamos ler juntos? Diz o quê? Aposto que estas uvas estão verdes. Onde que eu encontro essa frase? Está bem aqui, ó. Aposto que estas uvas estão verdes. A terceira, a raposa afastou-se da videira. Olha aqui. A raposa afastou-se da videira. E a última frase, sua atenção foi capturada por um cacho de uvas. Sua atenção foi capturada por um cacho de uvas, que está aqui. Então, eu pergunto a vocês, dessas frases, qual delas é uma opinião? Qual delas são fatos? Né? Fatos é aquilo realmente que acontece, é um acontecimento. Então, quando eu digo a raposa passeava para um pomar, olha aqui, no dia quente de verão, a raposa passeava por um pomar. Isso é um fato, né? Realmente aconteceu. O segundo, aposto que estas uvas estão verdes. Isso aqui foi uma... Primeiro vamos ver quem foi que disse isso. A raposa, não foi? Exausta e frustrada, a raposa afastou-se da videira, dizendo: aposto que estas uvas estão verdes. Então aqui já é uma opinião dela. Por que ela disse isso? A gente vai depois conversar sobre isso. Vamos olhar aqui a terceira. A raposa afastou-se da videira. Olha aqui. A raposa afastou-se da videira. Exausta e frustrada, a raposa afastou-se da videira. É um acontecimento, né? Foi algo que aconteceu, então é um fato. E a última, sua atenção foi capturada por um cacho de uvas. Também dá para entender que é um fato, é um acontecimento. Com sede e calor, olhem aqui, ó, na primeira e segunda linha do texto. Com sede e calor, sua atenção foi capturada por um cacho de uvas. Também é um acontecimento.
Agora vamos olhar aqui para a opinião. Aqui. Aposto que essas uvas estão verdes. Foi o que a raposa falou. Por que ela falou isso? Alguém sabe pela leitura do texto? Se não, dê uma nova leitura, faça uma nova leitura no texto e descubra por que ela falou isso. Aposto que estas uvas estão verdes. Aqui nós não vamos mais fazer a leitura. Eu não vou dizer, vou jogar essa pergunta para vocês, para que vocês façam essa nova leitura e respondam. E aí nós temos uma atividade. Nessa atividade, vocês vão ler as frases, né? E aí vão classificar em uma tabela o que é um fato e o que é uma opinião. Então, nós temos aí as frases, as afirmações. A seguir, contém fato e opinião. Separe cada uma delas no quadro. Então, nós temos letra A. Lucas é alto. Deve, portanto, jogar basquete. Então, você vai ver nessa frase o que é um fato e o que é uma opinião. Aí você vai escrever o fato aqui na coluna, que é fato, e a opinião nessa coluna, que é a opinião. Na letra B, Carlos é um excelente professor. Você vai ver se essa frase ela é fato ou se é uma opinião, de acordo com o que nós estudamos nos slides anteriores. Ele estudou na Universidade Federal de São Carlos. Isso é um fato ou é uma opinião? Letra C, Marcelo não tem muita responsabilidade. E aí você vai classificar. É fato ou opinião? São 9 horas e ele não apareceu. E aí você vai novamente colocar aqui em uma das colunas. Letra D, sinto às vezes dor de cabeça. Pode ser o cansaço. Letra E, o livro é muito interessante. Apresenta relatos de memórias literárias. Letra F, este é o melhor jornal do país. Este jornal tem mais de 8.000 assinantes. Então, vocês vão ler as afirmações, ler essas frases e vão classificá-las nessa tabela que vocês vão escrever no caderno. Aí, de um lado, vocês vão colocar fato, que é um fato, né, de acordo com essas afirmações aqui, e o que é uma opinião. Entenderam? Lembrando que o que é o fato? O fato é um acontecimento. É aquilo que é real. A opinião é o modo de ver sobre aquele fato, o modo de ver de uma pessoa sobre aquele fato. É o parecer que a pessoa dá sobre aquele fato. Lembrem das frases anteriores, das frases que a gente viu nos slides anteriores. Né? E aí vai ficar mais fácil para você entender e fazer essa classificação do que é um fato e do que é uma opinião. Para isso a gente precisa fazer uma nova leitura, prestar bem atenção para entender o que é esse fato e o que é essa opinião, ok? Caprichem nas atividades, se necessário assista mais uma vez a videoaula e até a nossa próxima aula. Um abraço e até mais.